Olá, meus amados. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mergulhar na sabedoria das Escrituras Sagradas. Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Porque o corpo de Cristo em carne vai ser assunto. Primeiro vai ser crucificado, vai ser entregue, vai abalar. E depois ele vai ressuscitar. Vai passar aquele período de 40 dias e depois ele vai subir e vai se cumprir tudo o que foi dito sobre ele, pelos profetas maiores, pelos menores, pelo salmo messiânico de Davi. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1 se cumpre um deles: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Há anjos que começam a fazer a comitiva angelical do Jesus em carne, que começa a subir por entre as nuvens, diante dos olhos dos discípulos que estão presentes. Aquilo ali nada mais é do que o salmo de Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta de dentro para fora. Então ele diz: quem é este o Rei da Glória? É assim o salmo, quem lembra? Aí os anjos, a comitiva vai adiante: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O porteiro pergunta: quem é este o Rei da Glória? É poético, mas é o que está acontecendo em Atos 1. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso dos exércitos. Vamos traduzir para Atos 1: aquele que venceu o pecado e a morte, ou seja, aquele que venceu o que diziam que era invencível. Eles sobem, abre, um anjo fica: varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o mesmo Cristo que viste subir agora entre as nuvens, diante dos seus olhos, de igual forma por entre as nuvens voltará e todo olho verá? Até esse momento Jesus sabia que haveria um grande abalo na mentoria, no treinamento, em tudo aquilo que ele fez para fortalecer a fé dos seus discípulos. Então agora, na celebração da última ceia, é o último momento hiato. Entenda isso como o último momento de preparo para o maior momento de dor e agonia. E aí Jesus vai trazer 3 lições para a gente. Eu vou entregar em 3 pontos bem rápido. Primeiro, Jesus sabe que a hora tão esperada, aquela que nas bodas de Caná ele ainda dizia: não é chegada a minha hora. Ele sabe, agora chegou. Agora chegou. Ele não vai passar esse tempo sem ficar com os seus, sem falar com os seus, sem abençoar os seus. E agora, pasme, num ato solene como o que nós estamos a realizar daqui a alguns minutos nesta noite, na celebração da ceia, cálice, sangue, pão, corpo, memória do Senhor, ele vai fazer pactos com a igreja. Ele vai dizer: fazei em memória de mim. Ele vai preparar um suco da vida numa adega especial no céu, e ele diz assim: porque até aquele dia não beberei novamente, até que vocês estejam ao redor da minha mesa. Que incrível! Pense nesse ato de ceia. Pense agora na ceia que hoje nós viemos adorar em espírito. Os discípulos estão vendo o homenageado ser também o celebrante da cerimônia. Pense num culto onde Jesus celebra a ceia, é o pregador e ainda é o cantor. Porque foi o que aconteceu nesse dia aqui. O texto diz que logo depois deles terminarem de cear, olha o momento, gente. Se uma ceia entre nós já é extraordinária, imagina uma ceia com Cristo na cabeceira, ou no meio entre eles. Imagine. Quando termina de cear, se liga na cena, eu quero que você imagine. Com literalidade, mas imagine. Quando ele termina de cear, imagina. Pão, cálice, palavra de Deus, Cristo entre eles. Aí o texto diz assim: e tendo dado graças e partido o pão, cantou um hino. Não diz apenas cantaram, mas antes disso diz cantou. Quem puxou o hino? Quem cantou o hino? Imagina, você acabou de tomar o cálice, você acabou de comer o pão e ele começa a cantar. Imagina a voz de Jesus, o que devia ser? A voz de Jesus cantando, gente, a capela, a capela. Ai, pelo amor de Deus, você não deu glória ainda, por quê? Imagina Jesus. Nós viveremos esse dia. Aí você imagina, termina de cantar, mano, pensa nessa cena, para tudo agora, para tudo agora, pensa nessa cena, que glória. Só que olha o que o texto diz, e essa parte eu não li, mas está no mesmo capítulo, depois você lê. Depois desse momento, se liga,
os anjos, só falta sentir as asas dos anjos batendo no lugar. Olha o que o texto diz. Que quando Jesus começa a falar da sua entrega, ou seja, ele está dizendo o quê? Eu vou sair. O Filho do Homem vai ser entregue, ó, vai acontecer tudo aquilo que eu estou treinando vocês. Olha o que o texto diz. E levantou-se entre eles forte discussão. Que é isso, Camila? Olha para o teu irmão e informa, diga, briga. Isso é briga 5 minutos depois da ceia, irmã. O pau começou a quebrar, a veia do pescoço de alguém começou a levantar. Alguém ficou vermelho, alguém falou mais alto. E posso te falar? A motivação da briga é tão feia quanto ela. Sabe qual era a disputa e a briga? Enquanto Jesus está falando da sua retirada, em vez deles sofrerem pela sua retirada, sabe o que eles pensam? Quem vai ficar no lugar da liderança? Deus me livre. Olha para o teu irmão e diga, Deus me free. Deus me livre. Jesus ainda nem se ausentou do meio deles, pastor. Nem se ausentou do meio deles. E eles já estão pensando quem é que vai liderar. Começaram a discutir para saber entre eles quem seria o maior. E Jesus estava presente. Aí Jesus vai acabar com a discussão. Jesus vai entrar e ele vai dizer assim: estando entre vós, quem é o maior? O que Jesus está dizendo? Calma que eu ainda nem saí. Estando entre vós, quem é o maior? O Senhor é o maior, ok. Sendo eu o maior e estando entre vós, pensem comigo. A mesa, quem é maior? O que se assenta ou o que serve? Olha o que ele está dizendo. Quem é o maior entre vós? O maior sou eu, Jesus. Ok, uma vez que vocês concordam que eu, Jesus, sou o maior entre vós, agora pensem comigo. Estando à mesa, tem aquele que se assenta e é servido, e tem o que está ao lado de pé servindo. Quem é maior, o que se assenta ou o que serve? Não, eu não estou falando para vocês falarem o que Jesus falou. Estou falando qual é o protocolo. Então você vai num restaurante, você manda o garçom sentar e é você que serve ele. Então vamos lá, Jesus está explicando para eles. Estando entre vós eu sou maior, mas pensem comigo. A mesa, o maior é o que se assenta ou é o que serve? Agora, estando eu entre vós, me assentei ou vos servi? São perguntas. Eles lembram, foi o Senhor. Botou toalha na cintura, colocou posição de servo, lavou pés, fez um monte de coisa. Não, foi o Senhor. Pois então entendam, no meu reino. Sabe o que Jesus está dizendo? O problema de vocês não é nem vocês estarem brigando, mas é vocês estarem brigando pelo motivo errado. No meu reino o maior é o quê? O maior é o quê? Então ele não está brigando porque alguém quer ser referência. O que ele está brigando é pela motivação pela qual esse alguém quer ser. Então ele está dizendo, vocês querem ser maior? Não briguem pela cadeira, briguem pelo serviço. Pastor, vou liberar uma palavra profética aqui para a igreja do Senhor. Se tiver briga aqui, vai ser na escala de obreiro. Por quê? Porque alguém repetiu? Não, porque alguém vai querer vir de novo. Vai querer, não, esse mês eu vou servir todos os domingos. Não, esse mês eu quero todas as terças. Eu quero declarar que vai ter irmão levantando a voz no estacionamento dizendo, não, entre e assiste o culto. Aí ele dizendo, não, entra você. Hoje quem vai cuidar dos carros sou eu. Você recebe isto. Porque Jesus está dizendo, querem brigar? Briguem por isto. Cheia como essa casa tá, lotada como ela vai ficar quando você chegar primeiro e ter o direito do assento e chegar alguém que veio depois. É essa briga aí que eu quero ver. De você levantar e falar para quem está em pé, não, senta. E a pessoa dizer, não, de jeito nenhum, não, mas senta aí. Eu levantei para você, é o que Jesus está falando. No meu reino maior é o quê? No meu reino maior é o que serve. Parem de brigar. Tendo dito isto, se liga nisso aqui. Segundo ponto, só falta mais 10 minutos e eu encerro. Prometo, pastor. Tão crente a beça hoje. Segunda coisa, ele diz assim, tendo dito isso, acabou a briga, cessou o problema. Ele vai direto em Pedro e não o chama de Pedro. Quem leu comigo lembra, ele chama ele de quê? Imagina uma briga onde 12 pessoas provavelmente estão discutindo. 3 com a voz mais alta, 2 mais baixa, mais algumas observando.
Jesus chega, acaba com a briga e vai numa pessoa só. Agora responda pra mim, dá pra brigar sozinho, gente? Vamos falar real, dá pra brigar sozinho? Não. Só que tá todo mundo brigando, mas Jesus vai falar um só. Ele vai direto em Pedro. E ele tá chateado. Porque ele não diz Pedro, ele diz Simão. Sabe o que é Simão? Tô falando com a natureza caída da tua humanidade. Tô falando do homem que eu conheci lá atrás, não desse que está diante de mim agora. Porque quando o Senhor conheceu Pedro, ele falava e era muito mais conhecido por Simão. E o Senhor começou a chamá-lo muito mais de Pedro, para falar sobre o seu processo de transformação. Tu és Pedro, sobre esta rocha, este fragmento de pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que era o mais sanguíneo e aparentemente mais rebelde se tornou o melhor líder, ou o líder pioneiro que a igreja precisava para se estabelecer em Jerusalém e nas demais nações. Foi extremamente vital e continuou sendo, ainda antes de Deus erguer e levantar o futuro então apóstolo Paulo. Pense num homem tão tremendo em obras e tão poderoso que quando ele saía do culto e das orações da sinagoga, o povo fazia fileira para que a sombra de onde ele passasse manifestasse a cura do poder que a sua vida carregava. Agora este homem aí está quebrando o pau depois da ceia. Aí você talvez está me ouvindo e está dizendo assim: Camila, como alguém consegue brigar depois de uma ceia dessa? Igualzinho você que participa de um ambiente de glória desse, já chega em casa reclamando de louça na pia, roupa suja, negócio fora do lugar, carro que tá sujo, a mulher que não abasteceu porque ela só usa o carro, não abastece a gasolina. Olha Deus me usando por revelação aqui. Perdeu a linha. Jesus bota tudo no lugar e aí então vem a segunda coisa. Vai direto em Pedro. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Não tô afirmando, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quem você acha que começou essa briga? Tem 12 pessoas, um é mais sanguíneo que todo mundo. Augusto Cury cria eu vi uma palavra dele onde ele cria o temperamento baseado nas escrituras sagradas de cada discípulo. João, por exemplo, ele fala do seu pico de bipolaridade. O discípulo do amor teve hora que queria tacar fogo em todo mundo. Não foi? Jesus teve que acalmá-lo e dizer: calma, João, quem não é contra nós é por nós. E Pedro? Você acha que Pedro é o quê? De sanguíneo para colérico, irmão. Pedro é Simão. O que isso significa? Estou falando com a sua natureza. Estou falando com Adão caído que insiste em residir em você. Isso aqui é para despertar Pedro de onde ele saiu, quem ele era e quem Deus não quer mais que ele seja. Satanás te pediu para te moer, peneirar como se você fosse trigo. Como se você fosse? Tá todo errado, mas Satanás não pediu para peneirar como se faz ao joio. Se liga nisso. É um vacilão, mas pediu para peneirar como se fosse, porque o Senhor sabia e o inferno também sabia. É um trigo novo, mas ainda assim é. E qual é a diferença? Vou lhe dizer agora. Camila, por que o Senhor orou por ele, já que ele é trigo? E a palavra do Senhor aponta na parábola do joio e do trigo, que o trigo é a boa semente semeada pelo Senhor. Por que então o Senhor não permitiu que Pedro fosse tentado, que Satanás concluísse a tentação que queria? Por que precisou da intervenção de Jesus? Quem está comigo, diga amém, gente. Por que precisou da intervenção de Jesus, dizendo para Pedro, para Simão, que orou, entrou na posição de intercessor e orou por ele, dizendo: Pai, livra ele dessa tentação. Já que ele era trigo, que caísse então na peneira, como convém ao crente ser provado, para aprender o que é paciência, para aprender o que é perseverança. Como diz o texto sagrado, mas por que? É isto que você tem que se perguntar nesse texto. Por que o Senhor Jesus vai entrar para interceder pela vida de Pedro? Olha a condição de Pedro. Você está achando que isso é difícil? Olha a condição de Pedro. Olha como o Senhor fala com ele: Simão, Simão, Satanás te pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha como eu orei por ti. Quando tu te converteres, olha, está dizendo, eu consegui um livramento para você. Ok? Está livre. Agora tem o seguinte, olha a admoestação. Quando tu te converteres, acabou de tomar ceia. Isso, finge que não é com você mesmo não. Acabou de cear. Estava no hall de membros da Igreja de Cristo, mas ainda não era. Processo de transformação
resposta da pergunta que a gente acabou de fazer. Por que a intercessão? Primeiro, porque é trigo. Mas segundo, por que a intercessão? Porque não está convertido agora, mas quando converter, você vai ter um processo de conversão tão forte que você não vai ser só forte, você vai ter o poder de fazer o quê? Fortalecer os seus irmãos. Deus estava vendo a liderança de Pedro. Cristo apontava a liderança de Pedro. Só Pedro não via o seu potencial e por isso vacilava, mesmo sendo uma boa semente, mesmo tendo um bom mentor, mesmo ouvindo uma boa palavra. Só que nesta noite nós devemos fazer como Jesus. Primeiro, interceder por aqueles que têm potencial, mas ainda não estão preparados. Interceder por aqueles que são bons, mas ainda são meio rebeldes. Interceder por aqueles a quem o Senhor confiou um propósito maravilhoso e eles só se rebelam ou só fazem coisas que vacilam na fé, não porque são desgraçados, infelizes ou joio, não, mas porque todos veem o potencial deles, menos. Mas essa é a última barreira e crença limitante que Deus vai derrubar na vida de Pedro. O quê? Ele vai corrigir a sua identidade. Camila, como é que se corrige a identidade de um homem, de uma mulher que Deus quer usar? Você tem que parar de se ver como você se vê e tem que começar a se ver como Deus te chamou. E comece a profetizar sobre a sua vida as palavras que Deus liberou sobre você. Nelas está sua vida, nela está a sua identidade. Vou te explicar o processo da peneira em 2 minutos. Primeiro, como é que funcionava a agricultura? E o Senhor está falando na linguagem daquela época, porque Ele quer acessar aquelas pessoas. Hoje Ele está falando nessa linguagem, porque Ele quer acessar essas pessoas. Então entenda, como era o processo da agricultura? Vem comigo na parábola. Ele diz assim: parábola do trigo e do joio. Durante o dia, os servos semearam o trigo, a semente que o Senhor do campo deu para eles semearem na terra. Trabalharam o dia inteiro, semearam a semente do trigo para dar lucro e semente no celeiro do Senhor do campo. Quando chegou a noite, eles estavam cansados. Completa para mim, eles estavam? Dormiram, porque o sono é para todos. O sono é para... Tem coisa na tua vida que tu perde de vista, não é porque você é mau, é porque um nível de impotência foi estabelecido para todos os homens. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, irmão, você não vai cercar e vai trabalhar nas 11 de maneira excelente o tempo todo. Uma hora alguma coisa vai sair da sua vista. Todos dormiram. O inimigo veio durante a noite. Vem cá, meu amigo. Eu só quero dizer inimigo, né? Faz um som aí daquele inimigo vindo sorrateiro. Durante a noite, enquanto todos dormiam, o inimigo vem e começa a plantar a semente do joio onde eles plantaram a semente do... No outro dia de manhã, ambos começam a crescer. Vai, cresce. Pronto. Vai crescendo joio e trigo juntos. Joio e trigo vão crescendo. Joio e trigo vão crescendo. Eles ficam desesperados e vão à porta bater do Senhor. Senhor, que semente foi que o Senhor nos deu? O Senhor não nos deu a boa semente e o trigo? Ele disse sim. Pois então, agora o joio está crescendo no meio do trigo. Como é isso? Ele disse, ora, essa semente quem semeou foi o inimigo. O Senhor do campo na parábola fala para eles que a semente do joio quem semeou foi o... Diga para mim, se o Senhor sabia que quem semeou a semente foi o inimigo, por que não a impediu de ser semeado? Porque o Senhor está cuidando de coisas importantes e seus servos também deveriam cuidar de coisas mais importantes. Por que você está falando isso, Camila? Entenda, o objetivo do Senhor é que o trigo seja semeado. O objetivo do Senhor é que o trigo cresça. O objetivo do Senhor é colher o trigo e colocar a sua semente no celeiro. Camila, e o joio? O joio não deve ser preocupação para nós. Por quê? Porque joio não impede o crescimento do trigo, mesmo que esteja do seu lado. Mas eles vão ficar desesperados. E aí eles vão dizer assim, Senhor, quer que nós vamos lá e arranquemos o joio no meio do trigo? O Senhor vai dizer, não! Mas não. Porque há de ser que vocês não vão ter o discernimento perfeito de saber o que é joio e o que é. E arrancando o joio, mesmo que seja para ajudar, nesse processo pode ser que vocês percam alguma semente de... Agora diga para mim, a semente de joio vale quanto? Nada, porque joio é considerado erva daninha das sementes. Então ele não vale nada.
Agora, alguém pega aqui para mim um galinho desse ramo de trigo, por favor. Uma espiga de milho. Não vou gastar tempo aqui contando, mas 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu só sei fazer essa conta até 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Já passei de 20, presta atenção. Sabe quantas sementes são necessárias para num ramo de trigo? Quem está comigo ainda, abre o olho, diga amém. Sabe quantas sementes de trigo são necessárias para nascer um ramo de trigo que carrega uma espiga? Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui? Numa espiga, quando ela dá pouca, ou seja, quando ela dá uma espiga só, ela dá no mínimo 30 gominhos desses aqui que vocês estão vendo. No mínimo, você viu que eu parei na metade e já tinha 22. Então presta atenção. Uma semente devolve 30 sementes de trigo. Isso acontece se ela devolver o mínimo. Porque tem ramo de trigo que num ramo nasce uma espiga, 2 espigas, 3 espigas, 30, 60 e até por. Então olha a preocupação do Senhor da terra. Olha a preocupação do Senhor da terra. O baterista pode ir subindo também. Olha a preocupação do Senhor da terra. Se vocês arrancarem, vamos supor, 1000 feixes de joio, mas perderem um ramo de trigo, eu perdi muito por nada. Então o que a gente faz? O trigo não deve ser sua ocupação, o joio não deve ser sua ocupação e menos ainda sua preocupação. Deus está dizendo hoje aqui, a tribos, a servos, e como o Senhor Ele está dizendo, por que você acha que tem que fazer tudo e organizar tudo do seu jeito, achando que você é o último profeta da última verdade pregada? Porque eu vou revelar, porque eu vou mostrar, porque isso, porque aquilo, causa mais escândalo, muitas vezes mais confusão. Camila, cuidado, você está falando de um jeito que parece até que a gente tolera o pecado. Não, a gente não tolera o pecado. O que a gente não pode deixar é o que o joio está fazendo contra o campo, fazer nos perder as únicas sementes que importam para o Senhor. Camila, eu ainda não entendi. Então você vai entender agora. Deus está dizendo, pare de ocupar-se com o joio, ou melhor, pare de preocupar-se com a vida do joio e comece a ocupar o seu tempo com o trigo, ao invés de passar o dia inteiro olhando na internet para ver quem pecou, quem estava no bloquinho, quem estava na marcha e agora veio aqui tomar ceia. O Senhor está dizendo, o joio não vai te levar a lugar nenhum. Quer ocupação? Vai visitar os hospitais, vai visitar os presídios, vai procurar gente que vai gerar resultado na obra de Deus. Com todo respeito, mas vamos aqui, olha para alguém aí e diga, Deus não quer. Não, prega comigo, tu não vai me deixar com essa batata quente sozinha não. Diga com firmeza, diga, Deus não quer você preocupado com o joio. Diga, Ele te chamou para se ocupar com o trigo. Vai salvar as almas que o Senhor preparou. Vai cuidar daquilo que Deus botou na tua mão. Vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É o que Ele está falando com Pedro. É isso que Ele está falando com Pedro. O contexto, na verdade, é esse. Agora, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então quer dizer, para só um minuto aqui, um parêntese. Só um parênteses. Quem semeou o trigo, quem deu o trigo para ser semeado foi o Senhor. Então o trigo pertence ao... E os servos do campo trabalham para quem? Por isso que Ele disse não e é não. Porque você pode até cuidar do que Deus te deu, você só não pode tomar posse do que é de Deus. Quando Deus diz não é, não importa o quão zeloso você seja. Agora, veja bem. Se o servo é do Senhor e ele deve trabalhar para o Senhor, complete aí, ele deve trabalhar para o próprio Senhor disse que o joio quem semeou foi quem?
Então quer dizer que eu, servo do Senhor, vou pegar o tempo do meu trabalho para o Senhor e vou colher o que o cão plantou? Desculpa, mas eu vou falar. Desculpa nada. Quer desculpar? Não desculpa, vou falar. Servo do Senhor não trabalha para colher o que Satanás plantou. Você não é funcionário do cão. Vou falar bem rasgado. Você não é funcionário da fofoca. Você não é funcionário do leve trás. Você não é funcionário do que o inimigo tentou semear no campo do Senhor. Agora, principal motivo, e eu encerro aqui. Principal motivo. Por quê? O Senhor queria que o trigo e o joio crescessem juntos. Primeiro, porque se o joio não afeta o crescimento do trigo, olha aqui pra mim, não afeta, entendeu? Quem deixa de estar, quem fez, quem deixa de fazer, olha para quem está do teu lado e diga, não afeta o crescimento. Igreja brasileira, quem tem ouvidos ouça, nós vamos crescer. O ano de 2023 nós vamos crescer. O ano de 2024 nós vamos crescer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não importa o que o inimigo esteja tentando semear no campo do cristianismo, no Brasil e na América Latina, assim diz o Senhor, nós vamos crescer, porque o joio não vai afetar o crescimento da igreja, da semente, do trigo que o Senhor semeou. Olha para os dois aí e diga, nós vamos crescer, nós vamos crescer. Nós vamos crescer, nós vamos crescer. Vai ser o ano que a igreja mais vai crescer e se fortalecer. Nós vamos crescer. Eu falo isso não é para te animar não. Eu acredito nisso com toda a verdade da minha alma. Nem estava ali no meu tópico. Isso nem estava na minha cabeça. Deus me deu agora. Vou lhe falar. Imagine a parábola que Jesus está contando. Imagina a parábola que Jesus está contando. Quando os servos viram o joio nascer no meio do trigo, eles acordaram e tomaram um susto. Eles acordaram e tomaram um? Na parábola, eles acordaram e tomaram um? O inimigo semeou durante a noite enquanto os servos, porque a gente não pode controlar tudo, mas o Senhor sabia que o inimigo estava entrando e estava semeando. Agora vem para os servos, que somos nós. Depois que você levanta e toma um susto, você dorme de novo? Quem está no espiritual já entendeu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Esse susto não foi para bater a perna de vocês uma na outra não. Foi para vocês dobrarem o pelotão da vigilância. No campo onde estamos semeando, se inimigo entrar, vai ter que entrar de foice. Vai ter que entrar, porque nós estamos armados. Deixa eu fechar em Pedro. Senão os exegetas vão me excomungar nessa noite. Por que interceder por Pedro? Pelo mesmo motivo que Jesus não deixou arrancar o joio. Agora que tu ficou de pé, tu fica de pé até o final. Eu não falei para tu ficar de pé, foi tu que ficou. Prometo, eu vou encerrar aqui. Não quero que vocês arranquem. E agora você vai entender isso, e quem é agricultor sabe do que eu estou falando. Por que não quero que arranque? Ele vai dizer, porque há de ser que tentando arrancar o joio, com ele vocês também vão acabar tirando o... Por que isso vai acontecer? Porque ambos estão na fase de... E trigo é trigo e joio é joio. Mas na fase de crescimento, ou seja, quando o trigo ainda é novo, eles são aparentemente... Ouve. Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que não desfaleças a tua fé. Quando Satanás pediu para peneirar, isso aqui Jesus está usando uma linguagem que é o que nós estamos pregando aqui. Te pediu para peneirar como? Trigo. Agora vamos lá. Se trigo é trigo, trigo tem que ser peneirado, sim ou não? Vai para a agricultura daquela época. Colhia o trigo no dia da ceifa, que foi o que o Senhor mandou eles fazerem na parábola. Deixa crescer juntos. No dia da ceifa, corta.
e leva todo mundo para ser peneirado. O joio, vocês vão ver logo que ele não é trigo, porque ele é leve, ele tem crescimento, mas não tem resistência, não tem força, não tem fruto, não tem semente. Inclusive, é interessante que o trigo é plantado de manhã, o joio é plantado de noite, mas o texto diz que eles crescem. Como é que pode crescer junto se o outro foi plantado primeiro? Porque quem cresce vazio, cresce rapidão. É mais ou menos o joio, escuta isso. Deixa crescer junto. No dia, o trigo, por causa do peso da semente, ele enverga. A espiga pesa no galho. Quanto mais você tem, mais você? Isso. O joio não tem fruto. Ele continua levinho lá no vento, assim, ó, fazendo onda. Por isso você não tem que ocupar teu tempo em arrancar joio. Joio, até o vento leva ele. Aí corta tudo. O joio queima no fogo e o trigo tem que ser peneirado. Leva ele para ser craquelado. Craquela o trigo, coloca na peneira. Imagine agora uma peneira de pedreiro. Não era a que era utilizada, mas dentro da nossa cultura, para a gente entender. Quem aqui já peneirou meio metro de terra? Eita Deus, esqueci que eu tenho uma família. Aqui, ó. Vou pedir para Deus botar uma peneira na tua mão. Trabalhos manuais são bons. Lá em casa a gente peneirava areia para fazer laje, cimento, pedra. Quem não tem muito costume de peneira, sofre um pouquinho de picação. Só que tem uns abusados também que arrebenta. Pega um bom ajudante, um bom servente, ou abusado. Ele arrebenta. Joga pro alto, escute isso. O que a semente, o que a peneira faz no trigo? Ela rasga a casca. Quando joga pro alto, só sobe sobe na verdade os dois, mas só cai de novo na peneira. Só ela tem peso para ficar. A casca não fica. A casca, guarde isso, eu fui estudar a história da agricultura de Israel nos dias de Jesus. Sabe o que eu descobri? E eu estou falando história com H. Que a maioria daqueles que cultivavam trigo pegavam o trigo no campo, mas levavam eles para onde passava o vento oeste. Sabe o que eu descobri, pastor Tiago? Que o vento oeste para o agricultor nos dias de Jesus na Bíblia significa literalmente aonde o vento faz a. Porque no processo da peneira o vento levava a casca. E o vento selecionava a casca da semente. Por que Jesus está comparando o homem, a salvação, a vida humana ao trigo? Porque isso aqui é Ele não está investindo em você para fortalecer casca. O que ele quer fortalecer é No céu não entra carne e sangue. O que vai entrar é a alma. Vai ouvindo. Mas o trigo novo é parecido com o joio. Por quê? Porque o trigo novo, ele cresce pegando os nutrientes da casca. O trigo só está pronto para ser peneirado ao amadurecer. E como o agricultor sabe que o trigo está pronto para ser colhido? Porque a semente do lado de dentro da espiga já soltou Então quando a peneira rasgar a casca, ela vai liberar Crente, quando está pronto para ser provado, a prova não machuca ele, melhora ele. Libera para fora o que ele tem de melhor. Agora, o trigo novo, se ele for peneirado, quando a peneira rasgar a casca, também vai ferir porque ele ainda depende dos nutrientes que a casca puxa da terra. Você pode dizer que ama muito a Deus pelo que ele é, mas primeiro você conhece ele pelo que ele faz. Deus sabe disso, por isso que ele disse a Israel: Moisés, canta canções para o meu povo que lembra eles do que eu fiz. Por quê? Para que ao lembrarem dos meus feitos, eles saibam quem eu sou. Você pode até amá-lo depois de um tempo de convivência porque ele é, mas aprendeu a conhecê-lo através do que ele. Trigo novo precisa de feitos, nutrientes para fortalecer a alma, o espírito. Só que trigo maduro, Camila, dá um exemplo de trigo maduro. Ok, Jó está preso na casca. Um homem que diz diante da perda: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Responde para mim, esse cara está na casca? Está na casca? Sabe qual é o convite do Senhor na celebração da ceia nessa noite? Sabe qual é o convite do Senhor para esses 2 anos de ministério? Ele está dizendo: ei, de um tempo aqui para frente, já não vos falarei como meninos, como que a trigos novos, porque assim diz o Senhor: eu estou preparando o teu ano para te soltar da casca. Tudo que fizerem contra você não vai ferir a tua alma, não vai ferir os teus dons, não vai ferir a tua comunhão com Deus.
Por que o Senhor vai interceder então? Porque Pedro é trigo, mas ainda é trigo novo. Pedro é trigo, mas ainda é trigo. Senhor, ele pode ser provado, mas não agora, porque ele é trigo. Se ferir ele agora, também vai ferir a alma, a semente. E aí quem vai perder? A mentoria de Jesus. 4 anos de investimento na cabeça desse cara. Segura isso aqui só um minutinho, rapazes, que isso aqui eu quero que eles engulam no seco. No seco. 4 anos de investimento específico. 3 anos e meio, perdão, em cima dele. Pai, não faz isso não. O que o filho está dizendo? Pai, não é nem por ele não. É pelo que eu fiz. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se fosse só por você, tu já estava na peneira. Mas por causa do investimento que eu tenho feito em você e no ministério que eu te confiei, eu vou te livrar de peneiras desnecessárias, mas não vou te livrar para sempre. Por quê? Porque trigo novo não pode ir para a peneira, mas o maduro anseia a hora. Isso aponta para a salvação. Quando a casca sair, aquilo pelo qual ele realmente investiu será liberado para entrar no celeiro. Novo. Pedro deu muito trabalho. Quer ver? Jesus acabou de dizer, Satanás te pediu. O que ele está dizendo? Pedro, você não está pronto. Então como é que ele responde? Estou pronto. Olha que maturidade. Novo, ele corta a orelha de Malco. Maduro, ele cura os surdos. Faça uma comparação aqui comigo. Novo, ele arruma confusão depois da Santa Ceia. Maduro, ele estabelece o sistema doutrinário da igreja. Escuta isso. Novo, ele nega Jesus quantas vezes? Maduro, ele salva 3.000 almas de uma vez só. Olha agora para quem está do teu lado e diga assim: tu não é joio, tu é trigo. Pode ser novo, mas é trigo. Olha aqui pra mim, teu filho pode estar com a nota vermelha e você diz, não é possível, Deus falou que ia ser doutor. Mas aqui nota vermelha de joio, o Senhor está dizendo, não, é trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. É trigo novo, esse marido é trigo novo. Esses processos da vida são trigos novos. Deus está dizendo, não abra mão disso agora. Não abra mão desse casamento agora. Não abra mão do chamado que Deus te confiou agora. Deus está mandando dizer isso aqui. Não abra mão de ti mesmo agora. Deus está dizendo para mim, você não é joio. Enquanto eu estou pregando aqui, tem alguém dizendo, fulano é joio, ciclano é joio. O Senhor está dizendo, pega a tua listinha de julgamentos, porque hoje aqui não tem joio. É tudo trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Eu estou preparando. Camille, o que eu faço? Interceda. Das duas, uma. Ou você é o intercessor do trigo novo, ou você é o trigo novo. Eu vou contar de 1 a 3 aqui agora. No 3, só vai levantar a mão. Quem está me ouvindo, diga amém. Trigo novo, presta atenção. Não são todos. Se César levantar a mão, eu taco a Bíblia nele aqui. Isso aí me contou cada história. Isso não tem nem mais casca. Camila, não entendi muito bem esse negócio de casca não, vou te falar. É quando alguém diz assim, ó, menina, tu viu? Fulano falou mal de tu. Trigo novo? Ai, que tristeza, cara, eu não fiz nada com ele. Trigo maduro, manda um beijo. Que Deus abençoe. Por quê? Tá solto da casca, tá solto. Não importa o que dizem, o que pensam, é isso que eu tô falando. Mas tem trigo novo aqui. Gente que tá com a identidade de si mesmo deturpada, pensando assim, Camila, porque eu me afastei, eu só posso ser joio, eu não consigo ser crente. Alguém aqui nessa noite falou isso por esses dias, disse, eu não consigo ser crente. Sabe por que tu não consegue? Sabe por que tu fica... A pessoa que tá aqui, que falou isso, ela falou isso porque ela disse assim, não dá, eu fico com um pé lá e outro cá, porque eu não consigo ser crente. Não, tu não entendeu, campeão, o que tu não consegue é ser ímpio. Porque se tu conseguisse, tu não tava aqui no culto de domingo à noite. Tu fica lá e cá por causa da guerra do teu chamado. É que nem você que está aqui que diz assim, não, eu venho porque eu gosto, mas eu sou desviado. Desviado domingo, no dia da ceia. Tu não é desviado.
Olha para mim, desviado não frequenta culto. Que raio de desviado é você? Que até crente, daqui a pouco, vai começar aqui, ó. Aqui, ó. E o desviado tá assim, eita, que Deus tá falando comigo hoje. Que raio de desviado é você? Tu não é desviado. Tu é afastado. Sabe por que você tá aqui? Porque tem saudade. Tem também o que veio e ele diz assim, não, eu vim, mas eu não sou crente, não. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Vou contar de 1 a 3. E diante de Deus, gente, não vou fazer apelo. Pastor, bota aqui que eu não quero destruir o cenário da igreja. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem está afastado, distante, e quer tomar uma decisão hoje, antes da celebração da ceia, para poder colocar esse ato memorial como assim, ó. Último dia. O último dia, o dia que eu entreguei minha vida para Cristo foi num dia de ceia. Porque a partir daquele dia, o próximo cálice quem ia tomar ia ser eu. Hoje, presta atenção, tô falando coisa madura. Ai, Camila, é que eu não tô sentindo, não tô falando de sentimento, não. Você é trigo novo, deixa eu te dar uma palavra madura. Salvação não é sentimento, é decisão. Ai, eu não tô sentindo. Não. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que em breve ele voltará? Camila, eu creio. Crê que ele foi enviado ao mundo para redimir o homem e dar-lhe redenção no perdão dos seus pecados? Camila, também creio. Crê em algum outro Senhor que faça isso? Não, só nele. Então tu é crente. Aí a pergunta é, por que não é salvo? Porque ser crente não faz de você salvo. E por que não? Porque não foi a igreja que inventou isso. Olha para mim, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim, a maioria das pessoas que amam o Senhor de coração não fazem com ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha. Imagem deturpada na identidade. Não posso, depois que eu casar eu vivo. Ele não está te pedindo casamento, está pedindo a decisão. Não, Camila, mas eu tenho aí um monte de coisa para resolver. Eu tenho um tico-tico no fubá. Vem você, levanta a mão, tico-tico, fubá. Porque Jesus não disse para ninguém, se arruma e vem. Sabe o que ele disse? Vinde a mim. Todos vós que estáis, estado temporário, vai passar. Mas por que eu vou do jeito que eu tô? Quem conhece meu testemunho sabe, gente. Eu não vim bonitinho igual hoje, não. Bermudinha do Tasmania, camisete do Piu-Piu, barriga de fora, sentada no último banco do culto de domingo, porque eu dizia: hoje tem evento especial no baile. Quando o culto acabar, eu quero ser a primeira a sair. Era assim a minha vida. Sábado no baile, domingo na igreja. Só que eu aprendi. Eu queria entregar a vida para Jesus, mas eu não conseguia. Eu sentia Deus, eu chorava, Deus falava comigo. Tem um povo na igreja que tu acha que é joio por causa da roupa que usa. Tu acha que é joio porque ele não fica firme. É trigo novo, irmão. Deus fala com eles. Eu sei disso porque Deus falava comigo. Eu chorava, mano, era uma dor. Eu queria Deus, mas no sábado era uma luta, meu irmão. Aí eu dizia: Senhor, eu não vou conseguir, eu não consigo. Aí olha o que eu disse para Deus. Falei: tá bom, então eu vou no teu nome, porque eu não me garanto, eu não sabia que o nome dele era tão poderoso. Aí eu aprendi depois que eu conheci Jesus, que foi ele mesmo que disse assim: ora, sem mim? Então quem criou na tua mente, eu estou explicando isso aqui porque Deus está mandando. Quem criou na tua mente a ideia de eu tenho que ficar santo primeiro para vir depois, só bloqueou a tua entrega. Porque foi Jesus que disse: sem mim, e é nada mesmo, irmão. Sem mim você planeja, mas não realiza. Sem mim você deseja, mas não consegue executar. Porque essa obra, seja vício, seja erro, seja conserto, só com ele que a gente consegue fazer. Amém ou não amém? Não vou protelar mais, vou contar agora de 1 a 3. No 3, se você está afastado, se você está distante. Ai, Camila, mas é que eu queria sentir um arrepio. Quer sentir arrepio, tirar a roupa no frio, irmão. Salvação não é atitude emocional, é decisão de fé. Eu estou emocionada aqui, ou eu estou falando com você normal? Aqui, ó, na unção do Espírito, mas consciente, não estou... Eu fico. Mas no momento não, porque isso aqui é você e Deus. Agora tem uma coisa. Depois que entregou o caminho para Ele, confia. E tudo Ele... Não importa o que você fez até hoje,
Importa a oportunidade que você tem de fazer algo acontecer na tua vida agora. Não vou pedir para vir aqui. Só vai levantar a mão no 3. Camila, sinto de receber essa oração, mas eu já sou crente, então não levanta a mão que eu não estou te chamando. Agora, assim como eu um dia, não só levantei a mão, como no meu caso eu fui no altar, porque a igreja permitia isso. Mas hoje Deus está sendo tão gentil com a gente. Está afastado, desviou, está de ter conserto, reconciliação. Camila, não precisa falar mais nada, eu sei que sou eu. Chega. No 3, ó, levanta a mão e fica com a mão estendida. Camila, eu tenho vergonha. Fecha os olhos, irmão. Porque a vergonha é passageira, mas a salvação é eterna. Pastor Tiago, vem pra cá, meu pastor. Eu vou pedir o senhor para me ajudar agora. Nós só vamos aplaudir no final, depois da oração do pastor Tiago, tá? E vamos hoje fazer o que fez Jesus. Irmão, eu tô tão feliz de ter ceia hoje aqui. Maior memorial da igreja. Maior. E não foi à toa essa palavra. Tem trigo, tem mesa. Oh, tem Jesus aqui. O Jesus que transformou Pedro não vai descartar você porque você é trigo novo. Ele vai interceder por você para que seu processo de transformação te leve ao amadurecimento. Eu conto 1. Comunidade das Nações em Alphaville. Espírito de intercessão e súplica agora. Por todos os Pedros, trigos novos, que ainda precisam se converter. Comece a orar agora, vamos. 2. Os rapazes podem ir fazendo isso espontâneo. 2,5. Camila, sou eu. Esse conserto, essa reconciliação, a confissão hoje, sou eu, é comigo. É você? 2,5, prepara. 3, levanta a tua mão e mantém ela estendida para eu saber que você está aqui. Camila, sou eu, é comigo, isso. Fica com a mão estendida lá no alto. Eu não vou te chamar não, eu estou te vendo. Camila, sou eu estou voltando, eu estou fazendo minha aliança com Deus hoje. É você? Então mantenha a mão estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. Ei, se você é da igreja e está vendo uma mão estendida, mantenha a mão. Quem fez a aliança, mantenha a mão. Seja corajoso, mantenha a mão. Está vendo a mão estendida? Cola aí. Se você é da igreja, cola com essa pessoa que está com a mão estendida agora. Vamos orar junto, Camila, tem uma pessoa com a mão estendida aqui perto de mim. Chega perto dela aí agora. Quando alguém te abraçar, aí você pode abaixar a mão. Enquanto não te abraçar, não abaixa não. Ó, tô precisando de gente lá atrás, obreiros. Lá atrás, tô precisando de gente lá, ó. Cola aqui também, eu preciso de uma irmã aqui, ó. Aqui, ó, isso, cola com quem tá. Isso. Oh, meu Deus. Aquele senhor lá, ó, tem alguém aí? Tem alguém aí com ele? Você que tá com o neném no colo, tem alguém do teu lado aí? Tem? Então vambora lá, gente, vambora lá. Bora, sai do lugar de vocês são da igreja. Vai lá e vai colando na galera. Ninguém sozinho agora. Trigo maduro com trigo novo. Trigo maduro com trigo novo. Intercessor, intercedendo agora por trigo novo. Porque o Senhor vai levantar homens corajosos como Pedro, mulheres vocacionadas como Maria. Que unção é essa? Um ciclo novo está sendo aberto nesta noite. Aleluia, aleluia, Jesus. Fica perto dessa pessoa. Meu Deus. Quando ele era novo, ele negou Jesus, fugiu. Mas quando ele amadureceu e mostraram a cruz para ele, fiquem ligados,
Ele disse assim: vira a cruz de cabeça para baixo. Pedro falou isso. Ele disse: vira de cabeça para baixo. Ele estava tão maduro que não importava o que iam fazer com a carne dele. É essa liberdade que devemos andar naquele que nos libertou. Não é a liberdade de quem está preocupado se vai ter nova onda de Covid. Não é liberdade limitada de no domingo à noite estar celebrando o corpo de Cristo e na segunda-feira de manhã preocupado que não conseguiu pagar a fatura do cartão. Liberdade com que Cristo libertou. Circunstâncias exteriores só batem na minha casca, não corrompem a minha alma, não abalam os meus princípios. Minha semente está guardada. Se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, estará ajudando o canal. Deus abençoe sua família. Amém.